Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Geografia. Iremos trabalhar com a disciplina de Cartografia, tá? Na abordagem da Geografia no 6º ano do ensino fundamental. Passando aqui adiante, é necessário a gente entender primeiramente o que é a cartografia. Bom, meu povo, a cartografia é a ciência que estuda a confecção de mapas, tá certo? E essa necessidade do ser humano de representação acerca do real vem desde os primórdios da civilização humana. Temos também uma abordagem da cartografia com uma relação intrínseca à geografia, porque a geografia, ela de fato aborda o espaço e o que é representado na cartografia é justamente o espaço humanizado ou o espaço natural. Bom, para que serve? Bom, a cartografia é uma ciência que serve principalmente na confecção de mapas, tá certo? No papel da orientação do indivíduo no próprio espaço. Então, a utilidade são várias, tá? São várias as utilidades. No processo de localização, tá? No mapeamento de uma determinada área. Então, são várias as ferramentas voltadas para a cartografia. Lembrando que atualmente a cartografia ela é utilizada bastante nos aplicativos, por exemplo, de locomoção, como é o caso da Uber, ou então de entrega de alimentos, como é o caso do iFood, tá certo? E outras ferramentas a mais nesse tempo de pandemia, não é? Onde tudo está informatizado. E a cartografia está inserida nesse ambiente informatizado. Bom, meu povo, é o seguinte, vamos iniciar a abordar a cartografia principalmente como essa técnica de confeccionar mapas, não é? Essa arte de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de dados. Então é necessário analisar essa confecção de mapas por dados como latitude, longitude, coordenadas geográficas. Vamos abordar aqui a questão desse poder de representação da cartografia. Bom, primeiramente, a cartografia ela foi muito utilizada como estratégia de guerra. Os mapas voltados para o campo de batalha. Também é analisado a importância da cartografia como necessária no conhecimento de riquezas naturais, a partir do mapeamento de uma determinada área para exploração de ouro, exploração de minério de ferro, exploração de diamante e demais derivados. Podemos também apontar, a partir da cartografia, os melhores espaços para as atividades agrícolas. Bom, na cartografia temos essa visão como instrumento de representação dos lugares. Bom, e essa representação espacial está presente em todo momento da vida do homem, antes mesmo da escrita e da fala, por meio de símbolos, desenhos, onde o homem representa suas primeiras percepções do real. Bom, a partir daí temos o quê? Os avanços tecnológicos da cartografia, não é? Por meio do uso de recursos modernos que possibilitam ao homem ocupar diversos lugares na Terra, a partir do GPS, não é? Do sensoriamento remoto, o GPS que está hoje não é? Em diversos aparelhos de celulares e outros aparelhos tecnológicos conectados via a um determinado provedor de internet, não é? Ou conectados via satélites. Hoje, essa aproximação daquilo que é gráfico para o real está cada vez mais concreto, ajudando, principalmente nesse momento de pandemia, a economia girar naqueles aplicativos que eu citei para vocês, na entrega de alimentos, que é se utilizado do GPS, tá certo? E na locomoção de pessoas por aplicativos, como é o caso do Uber. Passando aqui adiante, seguindo as convenções internacionais, não é? Essas representações simbólicas foram sendo aperfeiçoadas com o advento, não é, das fotografias aéreas, posteriormente com o desenvolvimento de imagens de sensores remotos, não é, através dos satélites. Primeiro começou na observação no século XX, não é, de fotografias aéreas para fazer o mapeamento de uma determinada área. Após o avanço da tecnologia, começou a ser utilizado os aparelhos conectados aos satélites. E esses produtos cartográficos, como mapas, globos, eles foram sendo padronizados, levando em consideração a percepção da realidade e também permitindo uma representação mais aproximada do real, possibilitando a todos os indivíduos conhecer diversos lugares. Quando você vai querer conhecer, por exemplo, um local lá da Europa, não é? As pessoas
costumam, de fato, frequentar o Google Maps, não é? Lá na plataforma do Google, e pode localizar qualquer ponto, não é? De uma determinada região a partir de uma pesquisa na internet. Ao longo de sua história, as representações cartográficas passaram a ser utilizadas para diversos fins, considerando a sua abrangência artística, científica e técnica. Bom, sobre as representações da superfície terrestre. Vamos lá, meu povo. Primeiramente, temos o globo terrestre. É a representação cartográfica mais próxima do real, tá certo? A única diferença é que o planeta Terra, ele tem, de fato, uma distorção nos polos. Ele é aplainado. No entanto, né, a circunferência, ele mostra um ambiente mais perfeito, de uma circunferência com lados sem imperfeição, sendo que a Terra tem uma forma elíptica, oval, não é como as pessoas conhecem. Passando adiante, temos aqui o mapa. Esse mapa é um modelo cilíndrico, não é? Em ângulos de 90 graus. Lembrando que, no caso do mapa cilíndrico, há uma representação mais real das formas dos países, mas quando você parte para as extremidades, há uma distorção dos polos. O polo norte se torna maior e o polo sul, como é o caso no mapa aqui da Antártida, não é? Ele é mais extenso. Passando aqui adiante, a questão da evolução da cartografia, podemos perceber que deu-se o início dessa evolução a partir da pré-história. A necessidade de localização no espaço sempre era algo, de fato, importante na vida de seres primitivos. Desenho dos caminhos em pedra, paredes nas cavernas. Esse é um exemplo aí que vocês podem observar de pinturas rupestres ou mapas em argila. Temos também mapas feitos em ambientes de couro ou em áreas de rocha. Nestas representações eram comuns figuras relativas ao cotidiano dos grupos primitivos, registrado, não é, nesses locais próximos às tribos, né, que mostra vários animais presentes, não é, nesse mapa aqui no slide. Passando aqui adiante, na Idade Antiga, foi se utilizando outros recursos, como é o caso da madeira, foi tendo também a questão da noção de esfericidade, a partir do ângulo de curvatura da Terra, foi criado também o sistema de latitude e longitude, lembrando que latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, e a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Foi também colocado em plano um mapa esférico em papel. Aqui vocês podem observar o mapa de Ptolomeu no século II, tá certo, pessoal? Depois de Cristo. Passando aqui adiante, outro mapa, não é, do período da Idade Antiga, Idade Média. Passando aqui adiante, na Idade Média também temos aqui uma caracterização do retrocesso técnico, não é? Se defendia naquela época uma anulação da esfericidade do planeta. Eles acreditavam que a Terra era plana e na verdade não é. No momento em que o homem mandou o primeiro astronauta ao espaço, se comprovou que a Terra é elíptica, é uma circunferência, tá certo? Da mesma forma que os outros astros do Sistema Solar. Também foi analisado a questão das coordenadas geográficas que desapareceram nesse período, Idade das Trevas. A Terra é representada nesse contexto num disco, num plano, circundando os oceanos. Então, essa ideia de mapa na Idade Média já foi colocado para escanteio, não é? Já foi negativado. Temos agora a importância da cartografia atualmente. Aqui observamos mapas digitais que vocês podem, de fato, analisar no próprio GPS de vocês. No celular você tem uma noção de todo o mapa da sua cidade, em panorama, não é? Que tem uma forma urbana de leque. Você pode acompanhar a partir do seu próprio GPS. São os mapas digitalizados. Antigamente os mapas eles eram confeccionados a partir de ferramentas, à mão, não é? Tinha uma análise mais manual. E atualmente é muito utilizado na confecção desses mapas a questão dos recursos de informática. Aí tem a aerofotogrametria, que era um mapeamento feito antigamente, não é, pelos aviões de uma determinada área. Era um mapeamento bastante caro, né, devido ao custo de manutenção do avião, do transporte, que fazia esse mapeamento.
acessório remoto também, que é via satélite. Passando aqui adiante, evolução dos mapas. O mapa é uma construção humana de simplificação do espaço real e, como uma ferramenta de comunicação, possui modos de transmitir as mensagens. Informações que devem ser entendidas por seus elaboradores e leitores. Tá certo? Então é necessário que haja um entendimento sobre a interpretação dos mapas. O mapa é uma das mais antigas formas gráficas de comunicação. Tá? Então o ser humano sempre precisou expressar, tá certo, o espaço para se localizar no ambiente. E daí ele se utilizou desse recurso, os mapas. Bom, o mapa é uma representação parcial da realidade, pois representa uma esfera em um plano. Os elementos que compõem a paisagem geográfica são representados, por exemplo, por pontos, linhas, texturas, cores e textos. Lembre, pessoal, esses elementos dos mapas é necessário para apresentar, não é, certas características. São chamados também de signos. O que é que tem no mapa? Vamos observar. Primeiramente o título, não é? O título ele mostra ao que se refere ao mapa. É um mapa do relevo do Brasil, é um mapa do clima brasileiro, é um mapa de panorama, não é? Para mostrar a área urbana da cidade, é um mapa da cidade de Timon, no Maranhão. Então, aí temos o que? A importância de analisar os títulos dos mapas. Também temos aqui as convenções cartográficas. São símbolos que são utilizados a partir de cores para indicar, por exemplo, relevo, indicar estradas, rios, indicar, por exemplo, o próprio oceano. Não é? É utilizado cores para indicar uma determinada característica do mapa. Também temos a legenda, que é a parte explicativa, tá certo? E também o norte, que dá sempre a direção para onde, de fato, podemos nos orientar no contexto do mapa. Outra coisa também que é importante vocês observarem, pessoal, é a escala. O que é a escala, pessoal? É o que mostra, não é? O real, o que é real, em um plano de papel. É a diminuição do real em um plano de papel. Mostra quantas vezes a área foi reduzida para ser confeccionada dentro de uma folha ou de um plano, tá certo? Então, quando a gente analisa o mapa do Brasil, a área territorial do Brasil, é necessário diminuir essa área territorial do Brasil para se colocar ela no plano. Essa escala ela pode ser gráfica ou ela pode ser numérica, tá certo? Vocês vão encontrar esses conceitos de escala lá no material de vocês, que eu encaminhei para que vocês fizessem a atividade. Pessoal, tipo de mapa. O mapa ele pode ser político, diferenciando os estados. Ele pode ser um mapa rodoviário, mostrando as rodovias, as hidrovias, mostrando as ferrovias, de acordo com essas legendas aí nesse mapa. Ele pode ser mapa temático. Aqui mostra, por exemplo, a biodiversidade em determinadas áreas do Brasil. Por exemplo, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado. Aqui mostra também o bioma da Amazônia, tá certo? Temos o mapa físico, que ele está muito ligado à questão do relevo, da estrutura geológica do nosso país. Temos agora aqui, para vocês observarem, as projeções cartográficas, que são representações a partir de mapas, tá certo? Para determinar um local ou um espaço objetivado. Temos aqui os sistemas de projeções cartográficas, que foram desenvolvidos para dar uma solução ao problema de transferência de uma imagem da superfície curva da esfera terrestre para um plano, o que sempre vai acarretar deformações. A projeção cartográfica ela é a forma pela qual uma superfície esférica, no caso a Terra, ela é representada num plano, ou seja, no mapa. Bom, meu povo, tipos de projeções. Vamos analisar os tipos de projeções. Começamos com a projeção plana, que também é a mesma projeção azimutal. Temos a projeção cilíndrica, que pode ser representada pela projeção de Mercator. Temos também a projeção cônica, também demonstra uma determinada área do nosso planeta em forma de um cone. A projeção azimutal é um mapa que é construído sobre um
plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. E este ponto, ele ocupa sempre o centro do mapa, tá certo? Por isso que é considerado azimutal. Mas nesse caso, podemos citar também, nessa imagem que vocês podem perceber aqui, não é, sobre a área norte do planeta, uma representação total da Terra em um plano azimutal. E esse plano azimutal tem lá no mapa da ONU, tá certo, pessoal? Ela é usada para representar as regiões polares e para localizar um país em uma posição central. Temos também a projeção cilíndrica. Essa projeção cilíndrica, ela é obtida na superfície terrestre com paralelos e meridianos sobre um cilindro em que o mapa será desenhado da seguinte forma, tangente à linha do Equador. Lembrando, pessoal, que de forma paralela temos as linhas que cortam, não é, o nosso planeta, como é o caso da linha do Equador, tem o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, Antártico. Esses paralelos que vão fazer o processo de medição da latitude, por exemplo. Já a longitude, de forma vertical, aí temos a longitude medida a partir, não é, desses meridianos, como é o caso do meridiano de Greenwich. Bom, meu povo, é o tipo de projeção mais comum utilizada em mapas escolares, são as projeções cilíndricas, tá? As áreas próximas ao Equador possuem suas formas mostradas com precisão, porém, os polos sofrem distorções nos seus extremos, como é o caso do Polo Norte, e o Polo Sul sofre distorções nas suas extremidades. Temos também a projeção cilíndrica conforme, que conserva a forma dos continentes, direções e ângulos, mas altera as proporções da superfície. Temos a projeção cilíndrica equivalente, que preserva o tamanho real da superfície representada, mas não mantém as formas, direções de ângulos. Aí a gente vai determinar depois a projeção de Peter e a projeção relacionada à de Mercator. Aí temos a projeção cônica, onde um cone imaginário em contato com a esfera é a base para a elaboração do mapa. E aí vemos aqui para a gente analisar os meridianos, que formam uma rede de linhas retas convergentes nos polos e os paralelos, onde se formam círculos concêntricos. Aqui mais um exemplo de projeção cônica. Passando aqui adiante, o mapa ele mostra a forma de áreas bastante limitadas, com grande precisão, mas a distorção das dimensões das áreas para outra. Então depende muito daquilo que é mostrado e observado no mapa, tá certo? A distorção ela pode ser baixa, média e alta. No caso de uma projeção cônica, ela é alta a distorção. Esta projeção é utilizada principalmente para representar as regiões de médias latitudes. Outro exemplo aqui de projeção cônica. Passando aqui adiante. Projeções cartográficas e visão de mundo. Pessoal, lembrando que aqui é uma revisão daquilo que foi passado na nossa webconferência, tá? Projeções cartográficas e visão de mundo, vamos lá. Aqui temos a projeção cilíndrica de Mercator. Lembrando que a projeção cilíndrica de Mercator, ela desvaloriza o hemisfério sul, né, os países mais pobres, e centraliza os países mais ricos do hemisfério norte. Tá? Aí veio depois a projeção de Mercator, que é bastante utilizada para navegação marítima, não é, a partir de paralelos e meridianos, que são ângulos retos. Mas, professor, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Quando vocês forem estudar física, o ângulo de 90 graus é um Lzinho, pessoal. Um Lzinho reto, tá certo? Como vocês podem observar aqui no mouse, que cria vários quadrantes no mapa, cada um contendo um ângulo de 90 graus. Um quadrado perfeito tem um ângulo entre os seus quatro cantos de 90 graus, tá certo? Então, esses paralelos e meridianos são retos e 90 graus. Quanto mais perto dos polos, né, as altas latitudes, maior a deformação. Pessoal, só para vocês prestarem atenção. Aqui no mouse, quando eu estou passando aqui, pessoal, na linha do Equador, representa
a latitude de 0 graus. E aí, nessa latitude, tem menos deformação. Quando eu vou representar uma latitude mais a polo norte, por exemplo, o extremo polo norte, ele equivale a 90 graus. Então, quanto maior a latitude, maior a deformação. Quanto menor a latitude, mais precisa é a imagem. Tá certo? Então, isso evidencia o mundo desenvolvido. Então, a projeção de Mercator, ela tem um objetivo de mostrar o mundo desenvolvido, os países ricos, em detrimento dos países subdesenvolvidos e pobres. Passando aqui adiante, projeção cilíndrica e conforme, é a característica da projeção de Mercator. Temos a projeção de Peter, tá? Temos a projeção de Peter, que demonstra a presença, por exemplo, de uma imagem dos países de terceiro mundo mais fortalecido, tá certo, pessoal? Para querer, de fato, equiparar a distorção, não é, que eles tinham dos países mais ricos. Passando aqui adiante, aqui mostra a projeção de Peter colocando o planeta de ponta cabeça e deixando a América do Sul na parte de cima. Outra projeção de Peter, onde mantém a dimensão proporcional das terras emersas, portanto é uma projeção cilíndrica equivalente, porém, tá certo, ilustrando a América do Sul, a África, os países mais pobres no centro, né, com maior grau de extensão territorial. Aqui vocês podem perceber que uma charge, não é, da Mafalda, que é bem interessante. Pessoal, ela diz o seguinte, a Mafalda, não é, diz o seguinte: Liberdade, você está pondo ao contrário o mapa, tá? Aí se questiona, ao contrário em relação a quê? Né? A Liberdade fala para a Mafalda: a Terra está no espaço e o espaço não tem em cima e nem embaixo. Esse negócio do hemisfério norte ser de cima é um truque psicológico inventado pelos que acreditam, não é, estar por cima. Para nós que acreditamos estar por baixo, continua acreditando que estamos embaixo. E o pior é que, se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo. Mas a partir disso, hoje acabou, não é, essa concepção. Então, onde estava a Mafalda? Aí a Mafalda se questiona, não sei, mas alguma coisa acabou de acabar. O que é que ele quis dizer com isso? É que o planeta Terra, no espaço, ele não tem uma ordem, ele gira no espaço como uma bola. Mas essa ideia de dizer que os países de primeiro mundo estão por cima da linha do Equador, para a Mafalda, aí, nesse contexto desses quadrinhos, é uma ilusão, né? Por isso que a projeção de Peter, ela veio para defender a ilustração dos países subdesenvolvidos. Aí vocês podem observar a projeção de Aitoff, né, que coloca um país centro, destacou nesse caso o Brasil, né? Tem um formato elíptico, é muito utilizado na confecção de planisférios. A projeção de Gould, que deforma o planeta Terra para ilustrar os oceanos, a região de massas oceânicas. Bom, aí tem a anamorfose, que vai ilustrar dados, e a partir dos dados aumenta-se as formas dos mapas. Aqui é uma representação do âmbito populacional. Por isso que a região da Índia, da China, se apresenta mais distorcida. Passando aqui adiante, meu povo, eu gostaria de concluir a nossa videoaula, tá certo? Gostaria que vocês observassem as atividades que estão em anexo na plataforma, tá certo? Do 6º ano, e também as atividades que eu coloquei no grupo do WhatsApp, tá certo? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me comunicar, vocês podem enviar essas atividades em anexo tanto na plataforma, tá? Ou podem me enviar pelo WhatsApp a partir de imagens. Por favor, quando você for enviar a sua atividade, coloque o seu nome, a sua turma e a escola. Então, tenham um ótimo dia e até a próxima videoaula. Tá certo, meu povo? Concluindo, fechando. Eu vou postar essa videoaula no YouTube, tá bom? E depois eu repasso para vocês aí nos grupos de WhatsApp.